No capítulo anterior, o protagonista Tai Sung estava lutando contra o Wolse, um dos subordinados de Viden. Após sofrer uma pressão do Prota, o Wolse utilizou seu trunfo, revelando ser um lobisomem. A partir desse ponto irá iniciar o capítulo 18, então, caso não tenha assistido os vídeos anteriores, sugiro clicar no card acima para ser direcionado à playlist que contém os vídeos do capítulo 1 ao 17. Garanto que valerá muito a pena. Dito isto, vamos para o vídeo. Tai Sung fica admirado com o tamanho de Wolse, porém isso não importa muito, uma vez que a sua mana é muito maior que a do oponente. Então ele avança em direção ao lobisomem para atacá-lo, mas ao acertar, algo estranho acontece. O lobisomem não foi jogado para trás. Depois disso, Wolse afirma que a mana do Prota é maior que a dele. Contudo, ele é muito mais forte. Admito a vocês que achava que só seria mais um figurante igual aos outros. Porém, depois dessa cena, acho que vai dar jogo, hein? Vamos seguir em frente para ver o que mais esse lobinho tem a mostrar. O Wolse ataca o Prota com um soco em sua forma de lobisomem e com a manopla de mana, que acerta violentamente o rosto do Prota. Com o impacto, o Prota é jogado contra a parede de uma forma surpreendente. Ao se recuperar, vemos que ele sofreu bastante com aquele ataque. O Prota sabe que o Wolse é muito mais forte que ele, porém não será necessário usar o sangue divino. Mesmo ele sendo mais forte e resistente, a luta ainda está balanceada. No meu ponto de vista, não parece estar muito balanceada não, viu? Pois o Prota atacou o cara e ele nem sequer moveu. Já quando o Wolse atacou o Prota foi arremessado para longe e ficou dessa forma aí, bem machucado. Continuando, o Prota pergunta ao Wolse o que ele acha de darem um fim àquilo tudo. O Wolse segue em sua direção, sem entender o que o Prota está falando, e pergunta se ele está com medo de perder, e por isso que quer parar a luta sem nem usar o sangue divino. O Prota responde que se usar, não sabe o que vai acontecer, então diz que não irá matá-lo. O Wolse fica puto ouvindo aquilo e diz que o Prota é mais arrogante do que todos os outros Vernas e manda-o parar de dar migué e usar logo o sangue divino. O Prota diz que não irá usar e que, ao falar em dar um fim nisso, não estava se referindo a se render. O lobinho grita, afirma que o Prota estava apanhando até agora e tem coragem de dizer que irá derrotá-lo sem nem sequer usar o sangue divino e pergunta se ele acha que isso é possível. O Prota internamente diz que já está quase na hora de usar o fragmento do mundo, e em seguida responde ao Wolse que sim, é possível, pois ele não usou tudo o que tinha. A pessoa que tem o fragmento do mundo pode usá-lo extraindo sua mana. Depois de concluir o túmulo do Deus do Combate, Tai Sung conseguiu extrair a mana do fragmento usando um método de treinamento que ele viu na novel. Como ele só possui um fragmento, só conseguirá usar a bênção do corpo do Deus da Guerra por 20 segundos. Então, após ativar esse poder, ele afirma que com isso irá quebrar o balanceamento dessa luta. O Wolse percebeu que a mana do Prota aumentou, assim chama-o de monstro, e em seguida já avança no Prota, utilizando uma habilidade com as garras. 3 garras enormes de mana aparecem na frente do Prota, que facilmente desvia de cada uma, enquanto avança sem freio em direção ao lobinho. O Prota pega impulso no solo e se joga para frente com uma velocidade incrível para se aproximar de Wolse, que fica impressionado e percebe qual é a habilidade que o Prota está usando agora. Então, com uma bola de impulso de mana em sua mão, Tai Sung ataca diretamente o lobisomem, que dessa vez é arremessado muito mais longe, deixando claro que esse ataque foi muito mais poderoso do que o que ele deu no Prota. Com o impacto, parte do local de treinamento foi destruído. Os figurantes que não sei de onde surgiram estão preocupados com o Wolse. E o Prota também está preocupado, mas é com a casa dele que está sendo destruída. Então, um dos figurantes manda o outro ir olhar se o Wolse está bem. Essa com certeza é a melhor ideia, vai lá ver. Então é mostrado o lobisomem deitado ao solo, se lamentando por ter perdido e que não conseguirá encarar seu mestre Viden de frente. Com isto, inicia-se um flashback onde mostra o candidato a sucessor Viden, dizendo ao Wolse que Mord pode ser de grande ajuda para eles. Então, pede que o Wolse o traga até ele. Lembrar disso fez com que o Wolse ganhasse forças para se levantar, enquanto o Prota continua a se lamentar por ter destruído sua casa quando acabou com a luta. Nesse momento, ele percebe que o Wolse ainda não perdeu. Enquanto ele vem caminhando,
uma aura vermelha e preta se expande para fora do seu corpo. Isso tá parecendo o hack do Conquistador. De frente com o Prota, o lobisomem rosna enfurecido, o que faz mudar de forma e seu poder fica ainda maior. O Prota aparenta estar um pouco preocupado, pois o Wolse ainda tinha mais essa carta na manga. Assim, ele sabe que não precisa se segurar e terá que usar o sangue divino. Porém está com receio, pois ainda não consegue controlar tão bem depois que seu poder aumentou. Mas, antes do Prota terminar de se transformar, alguém grita mandando parar o combate. E, lá de cima da torre mais alta, podemos ver um brilho, que em menos de um segundo, já se transforma em um ataque colossal atingindo o lobo. Wolse é arremessado enquanto sua transformação se desfaz, ao passo que deixa uma nuvem de poeira no caminho. Quem atacou Wolse foi a senhorita Erna, a 7ª filha do arquiduque Vernaz, e também uma das candidatas à sucessora da família. Os figurantes estão em choque com tamanha violência contra o Wolse, que só estava seguindo ordens de Videm, enquanto eu só consigo observar o tamanho do braço dessa mulher. Entretanto, ela responde que se essa luta continuasse, um dos dois iria morrer, e quem tinha mais chance de morrer era o Wolse. Ah, agora entendi. Então ela quase matou o Wolse agora há pouco para salvar ele de morrer. Faz sentido. Erna fala que o Wolse perdeu a consciência, então ficou maluco, pois ele ainda não aperfeiçoou a segunda transformação. Assim, manda-o levarem para o centro médico. Erna vira-se para o Prota, chamando-o de Mord, e diz que eles ainda não se conheceram, porém ouviu grandes coisas dele. Ela segue em direção ao Prota e fala que já tem um tempo que queria conhecê-lo. O Prota observa o corpo de Erna e acha que é similar ao dele, porém o seu rosto não. Também a mulher já parece um trator, se ainda tivesse o rosto de um homem era muito razável. Seguindo, Erna se apresenta ao Prota e fala que deixa ele chamá-la de Mana Erna. Isso tudo com essa imagem cheia de fofura. A mulher é tão forte que até o coelho apareceu bombado. O Prota, ouvindo aquilo, respondeu com essa cara de nojo ou desprezo a Erna. Não conseguiu nem disfarçar. Ele respondeu dizendo, quero não, valeu, mais seco que o deserto do Saara. Algum tempo depois, Erna está em seu quarto e grita que está com vergonha. Então, o seu subordinado diz que mandou ela não executar essa operação Irmã Legal, pois o Mord viveu como um filho ilegítimo a sua vida toda, e é claro que ele não iria gostar de ser tratado como um amigo logo de cara por um superior. Erna parece ser meio burrinha, pois fala que foi com essa lógica que ela pensou que o Prota iria gostar. Ela afirma estar surpresa por o Prota ter derrotado o Wolse sem usar o sangue divino. O subordinado de Erna diz que também ficou surpreso, pois mesmo o Wolse tendo pouca experiência prática, suas habilidades são de um guerreiro especialista. Então, ele diz que as notícias sobre o Prota ter derrotado o Wolse já se espalharam, e com isso, a competição para recrutá-lo ficou mais acirrada. Erna fala que era por isso que queria recrutá-lo logo, assim, pergunta o que eles irão fazer. O subordinado responde que já enviou alguém para falar com o Prota, para persuadi-lo com uma boa proposta. De repente, alguém entra pela porta gritando que tem uma mensagem urgente. Erna pergunta o que houve, então ele responde dizendo que o Visconde Winston disse que Mord irá acompanhá-lo na missão de obstrução. Quem lembra do Visconde Winston? Para refrescar a memória de vocês, ele é o Kessner, aquele cara gente boa e forte que lutou contra o Prota e torceu para ele no duelo contra Daisley. E aí, o que vocês acham que vai rolar nessa missão junto com o Kessner? E coloquem nos comentários qual propósito o Prota irá aceitar, a de Eren, de Videm, de Erna, ou ele mesmo será candidato à sucessão. O capítulo termina por aqui. Se você gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado quando novos vídeos forem lançados. Saiba que esses pequenos gestos geram grandes impactos nesse canal. Obrigado por assistir e até a próxima.